Existe um chamado do Espírito para a igreja nesses dias. Certa vez Jesus enviou os seus discípulos e Ele deu a eles autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Ele disse: vão até os povoados, preguem o Evangelho, vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. E os discípulos foram e voltaram contando das maravilhas que Deus havia feito. E aqui no capítulo de Lucas, capítulo 9, nós vemos as multidões cercando Jesus. E as multidões tinham uma expectativa grande. Eu quero incentivar você a ler este capítulo na sua casa. Lucas no capítulo 9. E Lucas vai mostrar como os seus discípulos receberam daquela autoridade que estava sobre Jesus, para estender as mãos sobre os enfermos, para que eles fossem curados. E nós vemos também Herodes como um curioso, querendo saber e se perguntando se Jesus não era João Batista que havia ressuscitado. Eu já mandei cortar a cabeça de João. Quem é este homem que está fazendo estas obras, estas coisas, pregando a mesma mensagem de João Batista? Porque a mensagem de Jesus era similar à mensagem de João. Eles diziam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Herodes ficou intrigado, porque João já tinha sido degolado. E ele diz: quem é esse homem? E ele queria conhecer, queria saber, ele tinha curiosidade para saber quem é Jesus. Nós temos um segundo tipo de pessoa, nós temos as multidões. As multidões corriam atrás de Jesus e tinham grande expectativa se Jesus não seria o Messias e se aquela não seria a hora em que o reino de Israel seria restaurado nas mãos dos judeus. Queridos, Israel era dominado pela nação romana. Israel sofria debaixo de impostos duríssimos. Eram dias de abuso, eram dias em que muitas atrocidades eram feitas contra Israel, contra o povo de Deus. E eles esperavam o Messias. O Messias, aquele que os profetas, muitos anos antes, já tinham profetizado. O Messias, aquele que o próprio Deus prometeu lá no Éden, dizendo: vai vir Satanás, que vai esmagar a sua cabeça. Um descendente da mulher vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Queridos, existia expectativa. Os profetas, Isaías falou sobre ele. Isaías falou que ele seria homem de dores, que sabe o que é padecer. Zacarias disse sobre ele que ele entraria em Jerusalém como um cavaleiro de guerra montado humilde num burrinho, e derrotaria os carros de guerra e instituiria paz mundial. Todo o povo de Israel conhecia essas profecias e eles esperavam. Eles tinham uma expectativa de que aquele homem que fazia milagres e maravilhas fosse o Messias. Mas Jesus não veio a primeira vez para resolver aquilo que era consequência. Diga assim: Jesus não veio para resolver consequências. Jesus veio para tratar a causa. E qual era a causa? A causa eram corações distantes, era o pecado dentro de nós. E aqui Jesus faz então uma advertência. E nós vemos nesse texto de capítulo 9 de Lucas, Jesus multiplicando pães e peixes, fazendo milagres e maravilhas. Quantos aqui já experimentaram milagres da parte de Deus? Pode fazer assim, ó: glória a Jesus, aleluia. Eu me lembro quando eu engravidei das minhas meninas. Eu tenho gêmeas de 11 anos. E as minhas filhas, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom,
Eu lembro que os corações, um coração só batia e o outro não. E aí o médico disse que a gente ia ter que refazer o exame, porque provavelmente aquela gravidez do outro bebê não ia se desenvolver. Queridos, eu naquele momento sentia tanto a presença de Jesus na sala do ultrassom. E eu sentia tanto a presença de Jesus que eu fiz uma oração bem ousada. Eu disse: Jesus, eu sei que é o Senhor que está me dando esses nenéns. E qualquer um que já serviu, já passou por perdas de bebê, sabe o quanto um bebê é esperado, desejado. E eu disse, eu tinha sofrido uma perda, tínhamos perdido um bebê antes. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está me dando esses nenéns, então por favor, Jesus, faz o coração desse neném bater agora. E queridos, na mesma hora que o médico examinava o meu útero, ele voltou no coração do bebê, e na nossa frente o coração começou a bater. Maravilhas de Deus, o nosso Deus é Deus de milagres.